Olá, eu sou Marta, sou coordenadora do projeto TIC Parfor, Tecnologia da Informação e Comunicação para o Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, numa ação do Estado, da Secretaria de Estado de Educação. O programa é financiado pela Fundação Carlos Chagas e na Universidade do Estado do Pará é coordenado por mim com a colaboração de 5 pesquisadores e 4 estudantes do curso de Educação Física. O objetivo maior do projeto é fomentar a formação dos professores numa atividade extensiva de atividades complementares. O projeto está organizado em 3 grandes momentos. O primeiro momento é um curso de Educação Física à distância, que tem como temática central a discussão dos clássicos da Educação Física da década de 80, quando houve o movimento renovador da Educação Física e a ruptura com a Educação Física tradicional. O segundo momento do projeto é coordenado pelo professor Aníbal Brito Neto e nele se discute, nessa videoaula, as teorias pedagógicas da educação física escolar. A culminância de todo esse projeto se dará num seminário presencial com a participação dos alunos professores do projeto dos 14 municípios aonde o CEDEF promove a educação física no Parfor. Nesse seminário, os participantes poderão apresentar toda a sua produção e acúmulo teórico durante o desenvolvimento do projeto. Nesse momento, então, eu passo a palavra ao professor Aníbal Brito Neto, que vai apresentar as teorias pedagógicas da educação física escolar. Olá, professores e professoras. Eu sou o professor Aníbal Brito e irei apresentar para vocês a pedagogia crítico-superadora ou perspectiva da cultura corporal. Esta teoria pedagógica foi desenvolvida de maneira mais orgânica por um coletivo de autores que escreveram um verdadeiro clássico para a nossa área, o livro Metodologia do Ensino da Educação Física. Trata-se das professoras Carmen Lúcia Soares, Celi Tafarel, Elizabeth Varjal, Michele Escobar e os professores Lino Castellani Filho e Walter Brach. No ano de 2009, o coletivo de autores lançou a 2ª edição, desta vez ampliada com um capítulo em que os mesmos autores versam sobre os limites e possibilidades desta obra há aproximadamente 10 anos do seu lançamento. É importante mencionar que a pedagogia crítico-superadora não se encerra nesta única obra. Ela também está expressa na continuidade dos estudos dos seus autores, também na produção de diferentes pesquisadores e, o mais importante, na materialização de importantes experiências pedagógicas de norte a sul do país. A partir deste momento, passaremos a expor os parâmetros teórico-metodológicos da pedagogia crítico-superadora, que organizamos didaticamente em pressupostos filosóficos, indicadores didático-pedagógicos e a materialização do momento aula. Quando falamos em pressupostos filosóficos, estamos buscando resgatar a visão de mundo do professor. São aquelas concepções que orientam o nosso fazer cotidiano, mas que muitas vezes aparecem de maneira inconsciente ou até mesmo de maneira confusa. Trata-se da concepção de sociedade, da concepção de educação física e da concepção de homem. Vamos a elas. Para o coletivo de autores, é bastante claro que vivemos numa sociedade dividida em classes sociais com interesses completamente opostos. Se, por um lado, a burguesia visa se manter no poder e a cada dia acumular mais riqueza, a classe trabalhadora luta nos postos de trabalho, no direito à educação, à saúde, à habitação e tem como interesse histórico a tomada do poder da sociedade. Portanto, em uma sociedade com tantas desigualdades, não podemos acreditar que a educação é para todos, muito menos que os interesses divergentes serão contemplados. Logo, o professor precisa ter muito claro que ou a pedagogia que ele utiliza na sua prática serve para a manutenção das coisas como estão, e assim mascara a realidade e os conflitos entre as classes sociais, ou serve para a transformação dessa realidade. Neste sentido, é importante que o educador tenha bem claro qual o projeto de sociedade de homem que persegue, quais os interesses de classe que defende, quais os valores, a ética e a moral que elege para consolidar através de sua prática. Como articula suas aulas com este projeto maior de homem e sociedade? Na educação física,
preponderou ao longo da história os interesses da classe proprietária, principalmente vinculando a educação física ao desenvolvimento da aptidão física. Esta disciplina serviu ao longo do seu processo histórico para a formação do homem forte, ágil e ao mesmo tempo obediente e respeitador das regras e da hierarquia social, num claro movimento de adequação, ajustamento dos indivíduos aos preceitos da sociedade capitalista. Em contraposição a esta concepção hegemônica de educação física, emerge a pedagogia crítico-superadora, que visa atender os interesses da classe trabalhadora, principalmente quando se volta à leitura da realidade complexa e contraditória, fazendo com que os alunos percebam os seus determinantes sociohistóricos e a sua condição de classe social, na perspectiva de transformação desse quadro social. Já deu para perceber, professor, que os conflitos no campo dos pressupostos filosóficos vão incidir diretamente nos indicadores didáticos pedagógicos que organizam o nosso fazer docente. Quando nos referimos aos indicadores didático-pedagógicos, estamos resgatando aqueles elementos que organizam o nosso fazer docente. Trata-se do planejamento, do objetivo, dos conteúdos, da metodologia e da avaliação do processo ensino-aprendizagem. Vamos a eles. Quanto ao planejamento de ensino, a pedagogia crítico-superadora informa que este é o pilar de sustentação de qualquer disciplina. Neste momento, o professor deve atentar que deverá organizar todos os indicadores didático-pedagógicos de modo coerente. Deve observar quais os conteúdos de ensino irá trabalhar, qual é o tempo necessário para a aprendizagem e quais são os procedimentos de ensino que irá utilizar. Nesta nova proposta para o ensino da educação física, o objetivo geral desta disciplina deve ser o de possibilitar aos alunos a leitura rigorosa e concreta da realidade complexa e contraditória, através da tematização dos elementos científicos da cultura corporal humana. Na pedagogia crítico-superadora, os conteúdos de ensino são provenientes de uma área denominada cultura corporal. Neste novo sentido, a dança, a ginástica, o esporte, o jogo, a capoeira são entendidos como uma produção histórica da humanidade, que precisam ser garantidos às futuras gerações. Para o trato metodológico dos elementos da cultura corporal, é importante que o professor tenha claro o objetivo final da proposta, que é a ampliação das referências do aluno sobre a manifestação do gênero humano. Para isso, tem que garantir o sentido histórico dessa produção e o entendimento de que os elementos da realidade estão interconectados. Para manter a coerência, o processo avaliativo não deve mais se pautar na seleção, na comparação, mas sim na verificação se a apreensão crítica da realidade está acontecendo. Desta vez, os critérios devem ser a participação, a comunicação e a produção coletiva dos envolvidos. Uma ideia de como a aula pode ser sistematizada nesta perspectiva pode ser obtida da tese de doutorado da professora Maristela Silva. Metodologicamente, esta autora propôs a organização da aula através de momentos articulados. São eles a prática social, problematização, instrumentalização, catarse e prática social. A aula se inicia com a prática social, momento de reconhecimento sobre o tema da aula. O professor, então, nesse momento da aula, prepara com os alunos materiais que provoquem possibilidades de saltar. É a problematização. Dando sequência, passamos para a fase de instrumentalização. É o momento que o professor ensina as questões que precisam ser apreendidas pelo aluno como conhecimento universalmente válido. O ideal é que o aluno alcance um momento denominado de catarse, que significa a chegada a uma forma elaborada de pensamento. Neste momento, o professor pode lançar um desafio aos alunos, que consiste, por exemplo, na criação de uma sequência de movimentos que combinem os diferentes tipos de saltos. A apresentação final dos alunos demonstra que eles passaram a dominar um determinado conhecimento da realidade e conseguem responder
a desafios colocados pela prática social de maneira mais elaborada. Portanto, dão um salto de qualidade, retornando à prática social, não mais da mesma forma que iniciaram a aula. Agora os mesmos possuem um novo olhar sobre a ginástica e o próprio saltar. Esta foi a possibilidade apresentada pela pedagogia crítico-superadora ou perspectiva da cultura corporal. É importante neste registro final que o professor tenha claro que, para além do objetivo educacional maior, que é o de ampliar as referências culturais do aluno, existe uma etapa a ser conquistada, que é a própria superação da sociedade de classes. Olá, sou o professor Adnelson e estou aqui para apresentar para vocês a abordagem crítica emancipatória do Eleonor Kunz. Este que teve seu pensamento inicialmente influenciado por Paulo Freire e também pelas análises fenomenológicas do movimento humano de Merleau-Ponty. Sua primeira obra, intitulada Educação Física, Ensino e Mudanças, datada de 1991, já trazia a perspectiva do movimento consciente nas aulas de educação física. Para o autor, o ensino deve ser um ensino de libertação, de exterminar as falsas ilusões, as falsas convicções que são impregnadas nos alunos, principalmente pelos meios de comunicação e pela indústria cultural. Sua segunda obra, Transformação Didático-Pedagógica do Esporte, de 1994, já apresenta os elementos que consolidam uma abordagem crítico-emancipatória. Ele traz inicialmente uma discussão sobre o esporte, principalmente o esporte de alto rendimento, onde ele apresenta as dimensões inumanas desse esporte, que seriam o doping e a especialização esportiva precoce. Kunz diz que o esporte é um produto altamente valorizado, principalmente no seu sentido econômico. Portanto, é preciso transformá-lo dentro do contexto escolar. Para essa transformação, Kunz traça 3 objetivos centrais para a discussão sobre essa abordagem dentro das aulas de educação física. Para isso, é preciso o desenvolvimento das competências objetiva, competência social e competência comunicativa. Na competência objetiva, Kunz indica que é preciso que os alunos possam compreender a sua relação com o mundo para que eles possam, a partir do desenvolvimento do movimento, entender o esporte numa perspectiva mais ampliada. No que diz respeito à competência social, Kunz indica que os alunos precisam entender a sua relação com o contexto numa perspectiva mais abrangente, que eles possam entender as contradições do seu entorno sociocultural e que eles possam se envolver nessas problemáticas que afetam o seu dia a dia. Sobre a competência comunicativa, Kunz inicialmente afirma que, historicamente, as aulas de educação física têm sido apenas aulas mecânicas, em que os alunos não falam, não utilizam a linguagem, o que, portanto, é um grande equívoco que ele diz que precisamos trabalhar não somente a linguagem corporal, mas também a linguagem, a fala, a expressão, e que as aulas de educação física se tornem uma aula mais dinâmica do ponto de vista também da fala. Para o desenvolvimento dessas competências, Kunz apresenta 3 elementos que são essenciais. O primeiro é o significado central de cada modalidade. Para o autor, o significado é essencial para que não se mude o elemento central da atividade. Por exemplo, no atletismo seria correr a toda velocidade. Um segundo elemento é o trabalho com arranjos materiais. Para o autor, isso significa que, ao se desenvolver atividades para um conjunto heterogêneo de alunos, é preciso que todos possam ter interações positivas durante essa atividade, o que os colocam necessariamente numa perspectiva de ser atendidas algumas limitações que porventura apareçam durante a realização dessas atividades. Nesse sentido, o trabalho com arranjos materiais tem um objetivo claro de fazer com que todos possam desenvolver aquela atividade durante uma prática esportiva. E, por último, o trabalho com o elemento reflexivo. Para Kunz, não adianta transformar o esporte se o aluno não entende os motivos dessa transformação. Portanto, é preciso que os alunos reflitam sobre todas as atividades que foram desenvolvidas durante a aula. Nesse contexto, Kunz apresenta um roteiro essencial para que possamos utilizar no desenvolvimento das aulas. Vamos à introdução. Nesse primeiro momento, ocorre a exposição do professor sobre o desenvolvimento da aula
as formas de participação e esclarecimentos de dúvidas. Segundo momento, transcendência de limites pela experimentação. Trabalhos em grupo ou individuais, onde os alunos irão criar e ou utilizar materiais preparados para a aula. Ocorre manipulação direta da realidade pelo simples explorar e experimentar possibilidades e propriedade dos objetos. No terceiro momento, transcendência de limites pela aprendizagem, ocorre a apresentação verbal de situações do movimento e do jogo e que os alunos reflexivamente deverão acompanhar, executar e propor soluções. O professor pode apresentar novas formas de movimento, repetição e correção das etapas e encenação final das atividades. No quarto momento, transcendência de limites criando e inventando, os alunos deverão ser capazes de criar e inventar movimentos e jogos com sentido para aquela situação a partir das formas anteriores apresentadas. No quinto momento da aula, a parte final, é onde acontece o trabalho reflexivo sobre as experiências realizadas na aula. Como vimos, a abordagem crítico-emancipatória se apresenta como uma possibilidade concreta de proposta de ensino que rompe com o mecanicismo próprio das tendências tecnicistas e mecanicistas do esporte de rendimento. Assim, proporciona ao professor instrumentos didático-pedagógicos importantes para uma atuação crítica no âmbito da educação física escolar. Olá, sou a professora Eliane Aguiar e irei apresentar a abordagem denominada Educação de Corpo Inteiro ou Educação como Prática Corporal, elaborada pelo professor João Batista Freire. Apesar de alguns autores da área o classificarem como construtivista, o mesmo não se considera como tal e afirma que Piaget aparece nos seus escritos, mas não se constitui a base dos mesmos, embora reconheça sua influência. A principal obra que demarca as ideias do autor está presente no livro Educação de Corpo Inteiro, Teoria e Prática da Educação Física. Para o autor, a grande repercussão de tal obra deve-se à linguagem não acadêmica, visto que seu objetivo era provocar transformações na prática dos professores. Essa abordagem tem parâmetros orientadores importantes, tais como a preocupação em formar indivíduos solidários, fraternos, amorosos e sensíveis, pois, como o próprio autor afirma, vivemos numa sociedade capitalista que proporciona sentimentos de individualismo e egoísmo. Pretende, com sua abordagem, possibilitar a construção de uma sociedade mais justa, com pessoas mais amorosas e generosas, tendo pouco espaço para sentimentos relacionados ao preconceito ou violência. Assim, uma importante ferramenta pedagógica para proporcionar isso é o desenvolvimento de práticas corporais lúdicas. É recorrente nas obras de Freire a crítica feita à forma de organização da escola, onde, para esse autor, esse espaço não proporciona o desenvolvimento quanto à liberdade de atuação corporal dos alunos, em que este compreende que o corpo deve ser o protagonista da cena educativa. O ambiente lúdico deve ser priorizado, pois facilita o ensino de diversos conteúdos, cria condições para trabalhar a criatividade e a sociabilidade, já que na compreensão dele os conteúdos escolares não devem ser exclusivamente dirigidos ao raciocínio lógico ou à memorização de informações. A emoção, o sentido estético, a moralidade, a motricidade, a sociabilidade e a sexualidade devem ser priorizados. Considerando os parâmetros apresentados, vamos aos indicadores didático-pedagógicos orientadores dessa teoria. Freire preparou uma lista com 22 temas e suas subdivisões, que podem ser consultados em sua obra Educação como Prática Corporal, para ser trabalhados pelo professor com os alunos, pois para ele, cada aula deve ter tema e subtema, que são os orientadores das aulas. Dentre os objetivos de ensino da referida abordagem, podemos identificar dois aspectos: os relacionados ao desenvolvimento da educação corporal e o desenvolvimento de qualidades que contribuam para o viver bem na sociedade. Neste sentido, é que a seguir apresentamos a referida organização didático-metodológica da abordagem elaborada por Freire. A organização da estrutura metodológica da aula tem os seguintes passos. Primeira parte: roda de conversa sobre o que será realizado na aula. Finalidade: tomada de consciência das atividades. Momento de reflexão, sugestões dos alunos. Segunda parte:
Práticas, atividade com tema, subtema da aula anterior, atividade com novo tema, subtema. Finalidade, realização das atividades corporais planejadas, mas também rodas de conversa, jogos de concentração ou atividades de relaxamento. Terceira parte, roda de conversa sobre o que foi feito na aula. Finalidade, tomada de consciência das atividades, momento de reflexão sobre os conflitos provocados durante as atividades. Cada momento da estrutura metodológica visa provocar conflitos durante as aulas, para que os alunos possam, nos espaços destinados para a conversa, ter a possibilidade de tomada de consciência e também possam exercer a autonomia para a resolução de tais problemas. Nesse sentido, com o intuito de melhor desenvolver essa consciência e autonomia, Freire se apropria dos recursos do jogo, fazendo desses recursos o principal mediador da sua pedagogia. A partir dessa breve explanação, espero que tenham gostado e também tenham conseguido compreender a proposta defendida por Freire. Olá, professores e professoras. Eu sou o professor Iggs e vou apresentar a proposta pedagógica Educação Física Aberta à Experiência, ou como é mais conhecida, Concepção de Aulas Abertas no Ensino da Educação Física. Esta proposta foi desenvolvida de maneira mais orgânica pelos professores Rainer Hildebrand e Ralph Lagen, que escreveram a obra Concepção de Aulas Abertas no Ensino da Educação Física. Esta obra foi um marco inicial das propostas pedagógicas enquanto mudança da realidade concreta da educação física brasileira. A proposta concebida por Hildebrand e Lagen, em 1986, foi adaptada para a realidade brasileira pelo Grupo de Trabalho Pedagógico das Universidades Federais de Pernambuco e Santa Maria, em 1991. Segundo este, a referida proposta caracteriza-se pela participação dos alunos nas decisões referente aos objetivos, seleção dos conteúdos, metodologia e avaliação. É importante mencionar que a Educação Física Aberta à Experiência não se encerra nesta obra, mas está expressa em diversas produções científicas realizadas por diferentes autores. E o mais importante, na consolidação de intercâmbios internacionais científicos no sul e nordeste do país. A partir desse momento, passaremos a expor os parâmetros teórico-metodológicos da Educação Física Aberta à Experiência, que didaticamente dividimos em 3 momentos. 1. Indicadores didático-pedagógicos. 2. Materialização do momento aula. 3. Crítica a esta proposta pedagógica. Quando falamos de indicadores didático-pedagógicos, estamos a falar das questões afetas aos objetivos, metodologia, conteúdos e avaliação do processo de ensino-aprendizagem. Hildebrand difere as aulas abertas das aulas fechadas, ressaltando que as aulas fechadas estão orientadas no professor, no produto, nas metas definidas e nas intenções racionalistas. E as aulas abertas estão orientadas no aluno, no processo, na problematização e na comunicação, em que percebe e que os alunos têm a capacidade de atuar juntas. A seleção dos conteúdos nesta proposta pedagógica parte da crítica exposta na escola, a partir de 2 regras, a regra da sobrepujança e a regra da comparação objetiva. A regra da sobrepujança refere-se à busca incessante por rendimento, a busca pelo primeiro lugar. Por exemplo, o correr significa percorrer uma determinada distância o mais rápido possível. E a comparação objetiva, que refere-se à construção de equipamentos semelhantes para a competição e à utilização de métodos para a verificação do rendimento. Nesse sentido, para a Educação Física Aberta à Experiência, os conteúdos devem ser provenientes da cultura brasileira e considerar as competências científicas de ação, movimento e educação, movimento e desenvolvimento da criança e do jovem, movimento e saúde, movimento e sociedade. Hildebrand propõe substituir a orientação tipo esporte por campos de experiência, como jogo, jogo em equipes, movimentar-se nus e com aparelhos, correr, pular, lançar, movimentar-se na água, locomover-se com rodas, expressar-se e interpretar, lutas de capoeira e culturas brasileiras de movimento. Para o trato metodológico, identificamos os seguintes momentos. 1. Levantamento das experiências anteriores dos alunos. 2. Situação-problema para a assimilação e transmissão do conhecimento. 3. Arranjo de materiais, tomada de decisão e vivência das experiências anteriores. E 4. Reflexão sobre as tomadas de decisões e a situação-problema.
Seguindo essa lógica, a avaliação não pode ser pautada na medição, seleção e comparação dos alunos, mas sim na formação de uma autonomia e na capacidade criativa de trabalhar individual e coletivamente. Uma ideia de como uma aula pode ser sistematizada nessa perspectiva encontra-se no livro Educação Física Aberta à Experiência, organizado pelo professor Rainer Hildebrandt no ano de 2005. Para visualizarmos como se materializa a pedagogia Educação Física Aberta à Experiência, nada melhor do que observarmos como se estrutura a proposta de uma aula, no sentido de apresentar possibilidades de como proceder. As críticas à educação física aberta à experiência se dá em torno das limitações no plano das análises históricas dos elementos da cultura corporal, o que significa em um nível na compreensão entre tais elementos e o contexto social mais amplo. Além disso, não deixam claro como o esporte e a própria consciência dos alunos sofrem influência direta da visão de mundo da classe dominante, que legitima o modo de produção capitalista e, consequentemente, não propõe a superação da atual forma de exploração do homem. Bem, esta foi a proposta Educação Física Aberta à Experiência. Espero que tenham gostado. Estamos encerrando esse diálogo que é parte do projeto de Tecnologia e Informação em Comunicação do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica. Aqui nós discutimos sobre as teorias pedagógicas da educação física e anunciamos os seus precursores. Após esse trabalho dos precursores, foram feitas diferentes abordagens dessas teorias e com diferentes leituras a partir de cada contexto da realidade local. E esse é o objetivo, é ressignificar a prática da educação física a partir da realidade local, contando com os elementos que fazem parte do contexto social de cada escola, de cada grupo de professores, de cada turma de alunos. Nós indicamos o aprofundamento e a leitura, entre outras teorias, tendo em conta que todas elas têm um eixo comum, que é a teoria do conhecimento. E aí, nesse sentido, é importante ampliar essa leitura, sempre com o olhar crítico sobre a realidade e o contexto social. Muito obrigada pela atenção, nos encontramos em breve. Até mais.